Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer com os irmãos um devocional chamado Peregrinos. Este devocional foi escrito pela irmã Bárbara Cabral e não por mim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler para os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Qual é o objetivo da irmã Bárbara ao escrever esse devocional? É que ele seja publicado no Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então, isso esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos entender a importância de sermos peregrinos, que nós possamos entender que o nosso lar não está aqui, está na pátria celestial. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Hebreus, capítulo 11, versículos do 11 ao 16, e diz assim, ó: Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. Está falando de todos os que foram citados anteriormente, como Enoque, Noé, Abel. Então, no capítulo 11, ele vai explicando todos aqueles heróis da fé, da galeria da fé. Então, aqui no capítulo 13, ele disse: todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. As avistaram de longe, de bom grado, as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Amém? Bom, então a irmã Bárbara Cabral vai falar sobre o fato de sermos peregrinos aqui neste mundo. E ela escolheu o versículo 16. Ele diz assim: em vez disso, eles quem? Os peregrinos, os heróis da fé, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Ela conta então que o peregrino é um buscador, né? Ele busca viver, encontrar as coisas até que ele possa chegar no lugar definitivo, né? Então ele quer uma nova vida, ele tem sonhos, ele sonha com o futuro, enfim, ele sabe que seu objetivo ainda não chegou. E nós que somos cristãos, todos nós somos peregrinos. A gente está aqui nessa terra, mas está caminhando para quê? Para um dia estarmos na cidade celestial. Então nós sabemos que o nosso lar não é aqui, nosso lar é com Jesus, lá na cidade celestial. E a Bíblia vai falando todo o tempo sobre essa nossa peregrinação aqui. O Senhor sabe que nós não temos que criar raízes aqui nessa terra, porque o nosso lar é junto dele. Em primeiro lugar, a Bíblia nos lembra que viver aqui é uma experiência temporária, como está lá em Romanos 8, 18. Vamos lá, Romanos 8, 18. Aqui. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, a Bíblia diz o quê? Que a gente pode estar sofrendo aqui, mas o Senhor vai nos recompensar. Nós teremos um outro lugar onde poderemos ter o descanso de todas essas coisas tristes que a gente passa aqui. E além dessa, há outras lições. Todo viajante leva seus pertences no trajeto. Leva o mínimo, né? Porque sabe que não adianta ficar juntando coisas, porque ele não é daquele lugar, né? Então, ao longo da travessia, se ele ficar juntando coisas, a mala dele vai ficar muito pesada.
Então não adianta o peregrino ficar juntando coisas, porque depois vai chegar um momento da caminhada que ele não vai mais conseguir carregar aquelas coisas todas que ele tá levando. E no caminho da vida, o que a gente faz? A gente acaba acumulando experiências, acumulando dores, acumulando mágoas. Isso não é uma coisa legal. Por quê? Porque nós não viemos aqui para acumular nada. E o Senhor oferece uma ajuda inestimável. Ele se oferece para carregar a nossa bagagem. Olha só. Então, essa bagagem temporária que nós estamos carregando, ele oferece para carregar. Então, se você olhar lá em Mateus 11, 28 a 30, eu vou ler aqui na tradução a mensagem, diz assim, ó. É uma linguagem contemporânea, né? Uma linguagem do dia de hoje. E aí você pode conferir na sua Bíblia. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres de graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então, o Senhor aqui, ele está dizendo que ele vai carregar as nossas... todo aquele nosso fardo, né? Tornando a nossa vida mais leve. E para que a gente não se perca nesse trajeto, o que acontece? Nós recebemos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso GPS, é o guia para a gente se situar em qualquer lugar que nós estamos. Então, se a gente ler lá 2 Timóteo 3,15, nós veremos assim, ó. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então está dizendo o quê? Que a inspiração, o valor e a utilidade das coisas vem de onde? Das Sagradas Escrituras. É na Bíblia que nós temos aqui a nossa bússola para seguir adiante, né? Ela é a lâmpada para os nossos pés, né? É por isso que a gente fala que é um GPS. É um guia para a nossa espiritualidade, para a gente saber para onde que a gente vai. Ela também é a nossa espada, para que a gente possa se defender no caminho, nessa jornada, no nosso dia a dia, quando encontrarmos coisas com as quais não podemos nos defender sem a palavra, nós temos que recorrer a essa espada, como está lá em Hebreus 4:12. Vamos lá ver. Hebreus 4:12. Opa. Irmãos. 4:12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando estivermos na nossa empreitada aqui na nossa vida, enfrentarmos as dificuldades, nós temos que sacar a nossa arma, a nossa espada, que é a Bíblia. Então, o segredo para a gente percorrer o trajeto até o nosso destino final é não tirar os olhos do quê? Da nossa pátria celeste. É termos certeza que o Senhor está preparando o nosso caminho para que um dia a gente possa se encontrar. Quer nós morramos aqui nesta vida, quer o Senhor venha. Então, nós temos que ter esse objetivo. Nós estamos aqui na terra, mas não vivemos para a terra, vivemos para o Senhor. Então, a gente pode e deve desfrutar de toda a nossa estadia aqui. Ela deve ser confortável, deve ser boa, o que nós pudermos fazer para termos uma vida boa, para sermos felizes, para fazermos o outro feliz, nós temos que fazer. Mas nós temos que colocar a nossa esperança na vida futura, como está lá em 1 Coríntios 15:9, que diz assim, ó: porque eu sou o menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo falando, né? Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus.
Nossa, tá bem estranho essa. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu não achei que tenha a ver esse versículo, não, mas o versículo que ele citou é 1 Coríntios 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas essa deve ser uma descrição errada do versículo, mas a gente sabe que a gente precisa colocar a nossa esperança na vida futura. E que, assim, mesmo o apóstolo Paulo sabendo que ele perseguiu a igreja de Jesus, ele estava com os olhos fixos em Deus. Então, você pode estar pisando em pedra, em espinho, mas você tem que crer que na próxima curva vai ter flor, água tranquila e arco-íris. Vai ser aqui nessa terra? Vai ser agora? Não sei. O importante é que Jesus disse que a gente ia ter aflição, mas ele venceu o mundo, ele venceu tudo que tem aqui. Então, se ele venceu um dia, nós vamos ver essas águas, flores, arco-íris, essa bonança, não sei aonde. Será já, depois, ou só na pátria celestial? Nós temos que confiar nisso. As injustiças que vemos e sofremos nos desanimam, mas não esqueça, como está lá em Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, o Senhor não quer o nosso mal, Ele sempre busca o nosso bem. Então, a pessoa fala, então eu não vou sofrer mais? Não é disso que a gente está falando, né, irmãos? A gente está falando que o Senhor, a seu tempo, Ele vai se revelar e nós conseguiremos, então, descansar na Jerusalém celestial. E outra coisa que aqui a irmã Bárbara está dizendo é para a gente confiar em Deus, que Ele vai encher a gente de ânimo para ser um peregrino, como está em Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim, mesmo que a gente se sinta fraco, infeliz, nós temos que lembrar que Jesus Cristo nos dá o Espírito Santo para que nós possamos seguir em frente e não desanimemos nunca. Eu vou contar aqui para os irmãos uma pequena historinha sobre a questão da peregrinação, né? Porque muitos de nós verbalizamos, a gente fala assim, eu sou peregrino aqui, eu sou de Jesus, mas a minha pátria não é essa, minha pátria é a pátria celestial. Só que não vive como se fosse assim, né? É muito arraigado com as coisas do mundo. Então, vou contar uma pequena historinha para os irmãos. Então, é uma história adaptada, lógico, para o nosso contexto aqui, e a autoria é desconhecida. Então, diz que tinha um viajante que estava andando, tipo um andarilho, né? E aí ele chegou numa pequena cidade e bateu numa casa ali, e quem foi atendê-lo foi um velho pastor. Aí o rapaz falou assim, o senhor poderia me dar um copo d'água e tal? Aí o pastor abriu a porta para ele, o acolheu, ele fez perguntas, né? Aí o pastor falou que era pastor de uma igreja local, uma igreja pequena, e conversaram várias coisas, e o rapaz contou que era andarilho e tal, era um viajante, ele estava querendo conhecer o mundo e tal, não sei o quê. Ele era um peregrino. Ele tinha deixado a vida dele na cidade grande para peregrinar, porque ele achava que aquelas coisas, né, tinham ficado para trás. Aí, só que o rapaz, ele ficou assim, muito incomodado com a simplicidade da casa do pastor e com tão poucos móveis, né? Aí depois, quando eles já tinham alguma intimidade, ele perguntou para o pastor, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Ele falou, claro, meu filho, pode dizer. A sua casa é tão simples, né? Onde estão os seus móveis? Aí o pastor falou, não, eu tenho aqui o necessário, né? Porque o meu lar não é aqui.
Eu, como você, eu sou um peregrino, né? Mas eu sou um peregrino espiritual. A minha cidade é a Nova Jerusalém, eu não preciso de muita coisa. Aí o rapaz falou, mas onde estão os seus móveis? E o pastor disse para ele, e onde estão os seus? Então, irmãos, é isso, né? Às vezes a gente diz que é peregrino, mas fica indignado, né? Com a falta de coisas que a gente não tem, com a falta de coisas que a gente tem, quer ter cada vez mais. Então, o nosso manancial termina assim. Para ser feliz na estrada da vida, coloque a sua esperança na pátria celestial. Amém? Bom, eu termino aqui dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Então, por isso mesmo, eu vou deixar aqui o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Termino com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.